nesta área de soberania nacional. Estaremos aqui hoje, amanhã e depois, com temas distintos, mas igualmente determinantes para a economia de defesa. Nesta nova realidade que temos das conferências online, para o sucesso dessas conferências é muito importante termos uma grande disciplina em termos de áudio e de vídeo. Por isso eu pedi a todos que durante a sessão mantivessem os microfones e os vídeos desligados. Deixávamos só o conferencista com o áudio e o vídeo. Assim evitamos interferências e garantimos que as coisas correm de maneira mais correta para todos. Relativamente às questões, e isto é importante, se trata de uma sessão de esclarecimento, no fim da apresentação, todos terão a oportunidade de colocar as suas questões aos conferencistas e para isso eu pedia-vos que utilizassem o chat. Se inscrevessem no chat que está disponibilizado nesta plataforma para o efeito e eu dar-lhes-ei a palavra quando for oportuno. Em alternativa, também podem utilizar a mão levantada, que eu também estarei com atenção e também darei a palavra para eventuais questões, comentários, observações, o que muito bem entender. Portanto, sem mais demoras, eu dou início à sessão de abertura com a intervenção da doutora Catarina Nunes, administradora da IDD Portugal Defense. Senhora doutora. Muito bom dia a todos e a todas. Com imenso gosto que inicio este conjunto de conferências, estas 3 conferências que vão decorrer nestes 3 dias, hoje, quarta-feira, amanhã e sexta-feira. Consideramos que serão determinantes para a indústria de defesa e para o ecossistema das empresas na sua globalidade. Primeiro que tudo, queria referir que este ciclo de webinars dá início a uma parceria constituída entre a IDD, Portugal Defense, e o Instituto de Defesa Nacional, e o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Transição Digital. É com enorme satisfação pessoal e institucional que anuncio esta parceria entre estas 3 instituições que representam 2 áreas governativas nacionais, a defesa e a economia. As 2 áreas governativas de facto que tentam potenciar as empresas, o ecossistema das empresas nacionais com vista à criação de valor para Portugal. Esta parceria tem um pilar central, a realização de um estudo que pretende ser de análise, mas também de prospectiva sobre a economia de defesa. Consideramos determinante para Portugal efetivamente sabermos qual é o impacto da economia de defesa na economia nacional. Mas também é imprescindível uma análise prospectiva deste setor. Este estudo visa, assim, construir um sistema de informação qualificado para as empresas e de apoio à decisão na construção de políticas públicas. Daí esta parceria entre estas 3 entidades. O IDN, com esta preocupação concreta de divulgação de políticas públicas, de divulgação e de estudo no âmbito académico e de investigação, que permite efetivamente esta análise das políticas públicas e, por outro lado, o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, que tem esta longa tradição de análise e perspectiva de estudos económicos para diferentes setores da atividade económica nacional. É por isso e é por esta razão em concreto que vos estamos a pedir também com este webinar
o vosso precioso tempo para a resposta a um inquérito que estou certa que não vos vai demorar muito tempo. Para maior facilidade, nós vamos partilhar o link a este inquérito aqui no chat desta plataforma. Posso garantir-vos, muito concretamente, que a informação que nos for disponibilizada de cada uma das vossas empresas terá um retorno positivo para cada empresa, para a economia de defesa e para a economia nacional, porque iremos tratar criteriosamente a informação que obtivermos através deste inquérito e de dados que, entretanto, iremos obter, porque todos nós sabemos que as empresas estão cansadas de responder a inquéritos, mas este, de facto, vai nos permitir ir mais além, vai nos permitir fazer esta prospectiva do setor em concreto. Portanto, este era a minha primeira solicitação, da vossa compreensão também para este inquérito e dar-vos conta deste estudo que muito em breve vai tendo os seus resultados e que teremos todo o gosto em partilhar com todos vós. Agora iria falar um pouco destas 3 conferências que vamos ter ao longo destes 3 dias. A primeira, hoje falaremos sobre licenciamento e credenciação de segurança. Todos nós sabemos que, por lei, somente as empresas licenciadas para a atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares podem investigar, desenvolver, produzir ou comercializar estes mesmos bens e tecnologias. Portanto, daí a importância de nós, de facto, também darmos conta às empresas desta necessidade que existe para participar neste envolvimento com a economia de defesa. Amanhã falaremos sobre a Lei de Programação Militar. É um instrumento financeiro plurianual que visa a criação de capacidades para as Forças Armadas Nacionais e tem uma particularidade muito específica, aquela lei que foi aprovada em 2019, pois no seu número 5 do artigo 1º é de facto bem claro e bem patente que o objetivo é potenciar o investimento na economia nacional através das indústrias de defesa, com apoio à inovação, ao desenvolvimento e à criação de emprego qualificado, constituindo-se como uma alavanca para o desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa. Portanto, aqui temos também esta oportunidade de que devemos dar conta às empresas deste instrumento financeiro que também existe no âmbito da defesa. Na próxima sexta-feira, o último destas 3 conferências será dedicado ao Fundo Europeu de Defesa. Pela primeira vez, temos um quadro financeiro europeu dedicado à defesa. O FED é um dos instrumentos para a construção da política de defesa comum da União Europeia. Todos nós sabemos isto. E em linha com as anunciadas, as linhas anunciadas pela Comissão, que eleva o desenvolvimento da inovação no âmbito da economia de defesa como prioridade na geração de valor acrescentado na economia, mantendo o reforço no emprego qualificado e promovendo e estimulando a especialização e a capacidade de exportação das empresas. Daqui podemos, de facto, também ver como nesta conferência podemos também dar conta das oportunidades que podem advir aqui deste quadro financeiro plurianual de candidatura direta à Comissão Europeia. Eu não poderia deixar de referir que
estas 3 conferências, estas 3 sessões, só foram possíveis tendo em conta a pronta colaboração e a enorme dedicação que os técnicos e os dirigentes da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional tiveram para com este ciclo que nós agora iniciamos. De facto, só foi possível porque eles foram, de facto, inexcedíveis na sua colaboração, e são eles, efetivamente, que vão, os oradores, e são eles que vão partilhar connosco o seu conhecimento. Daí o nosso muito obrigado. Por fim, e também para não me alongar muito, porque o que é importante é de facto ouvir o que estes colegas têm para nos dizer, mas não poderia deixar de referir que a economia de defesa é uma prioridade na presidência portuguesa da União Europeia. Todos nós estamos a viver este semestre da presidência com inúmeras conferências, mas não podia deixar efetivamente de referir que a Portugal Defense terá dinamizará um evento dedicado à economia de defesa. Será no próximo dia 24 de maio, no CCB, e queria também deixar aqui a informação que estamos a trabalhar para que nessa mesma altura teremos uma proposta de one-stop shop que estamos a desenvolver com o objetivo de ser uma ferramenta digital que proporcione o encontro de oportunidades para a indústria de defesa e que terão efeitos claros para a economia nacional. Será o primeiro passo, será o primeiro módulo para a criação de uma plataforma de conhecimento, uma plataforma inteligente, que queremos colocar ao dispor das empresas. Queremos colocar ao dispor de todas as entidades que contribuem para a criação de valor para Portugal. Este é um trabalho que nós estamos também a desenvolver e que vamos dando conta a todos quanto nos acompanham, e que teremos o gosto também de ter o vosso feedback a seu tempo. Não vou alongar mais uma vez muito obrigada pela vossa presença, desejo a todos vós um excelente webinar e muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, Sra. Doutora. Antes de passar ao próximo conferencista, e porque verifiquei que muita gente, entretanto, se foi reunindo a esta conferência, o que nos dá bastante prazer, queria só relembrar aqui 3 questões fundamentais. A primeira tem a ver com a disciplina de áudio e vídeo. Eu pedi a todos os nossos participantes que desligassem o vídeo e o áudio enquanto decorre a conferência, para evitar interrupções. Queria chamar a atenção para o bate-papo, para o link que lá está, com o inquérito, que é muito importante. E, finalmente, queria também relembrar, ou dizer para quem, entretanto, se juntou, que as questões no final da apresentação poderão ser formuladas através do bate-papo. Temos no bate-papo, podem se inscrever para questões ou podem levantar a mão, que é outra opção que esta plataforma oferece. Muito obrigado. Então, agora, passo a palavra ao conferencista, ao Sr. Tenente-Coronel Manel Marques, que nos falará de licenciamento e credenciação de segurança, controle da transmissão e circulação de bens e tecnologias militares. Sr. Tenente-Coronel, faça favor. Vamos aguardar um pouco enquanto o Sr. Tenente-Coronel partilha o ecrã. É que estamos a ver. Pode começar, Sr. Tenente-Coronel.
Tem que ativar o som. Tem que ativar o som. Ok, parece que agora sim, não é? Estamos a ver e ouvir bem. Pode continuar. Muito bem, bom dia a todos, então, aos presentes, e gostaria de começar pela minha apresentação. Sou o Tenente Coronel Marques, sou chefe da Divisão de Indústria, Logística, Investigação e Desenvolvimento da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Portanto, comigo aí na sala estão também presentes os meus dois colaboradores para esta área, para a área do licenciamento das empresas e para a área do controle da transmissão e a circulação de bens, que é o Dr. Jorge Nel e o Sr. Sargento-Mor Alto Vieira. Eles estão aí presentes, vão acompanhar a conferência e, no final, para questões de esclarecimento de dúvidas, eles são os elementos mais competentes para, em detalhes, explicar uma ou outra dúvida que possa ocorrer. Agradecer também o convite, portanto, à IDD e ao Instituto de Defesa Nacional por me chamarem a esta conferência. Tenho muito gosto de estar aqui presente e mostrar a minha disponibilidade para futuros eventos, se assim o entenderem. A minha última palavra da apresentação vai para os empresários, portanto, uma saudação especial aos empresários deste país, que, pela sua resiliência e vontade, apesar da situação que nos assiste há mais de um ano, continuam a operar e a manter as suas empresas e a puxar pela economia nacional. Ora, muito bem. Bom, então, falar de licenciamento de empresas e controle da transmissão de produtos e de bens de defesa, para percebermos todo este edifício, vamos ter que responder a estas questões. Portanto, quem, o quê, porquê e como. Portanto, a atividade de comércio, indústria e defesa está regulada por uma série de diplomas, como tudo em Portugal, e em termos de regulamentação nacional, há documentos importantes e que nos enquadram nesta atividade, nomeadamente a Lei 49 de 2009, de 5 de agosto, que regula as condições de acesso às atividades de comércio, intermediação, indústria de bens e tecnologias militares, assim como o respectivo exercício. Portanto, esta lei está dedicada concretamente ao licenciamento das empresas. A Lei 37 de 2011, de 22 de junho, referente à simplificação das condições de transferência de produtos relacionados com a defesa na comunidade, que transpõe para a nossa ordem jurídica interna as diretivas 43 e a diretiva 80 do Parlamento Europeu. O Decreto-Lei 98 de 2019, de 30 de julho, que atualiza a lista militar comum, que contém todos os bens militares e respectivas tecnologias, cuja produção e comércio são objeto e controle do Ministério da Defesa Nacional. A Portaria 290, que aprova e publica as licenças gerais. A Portaria 109, de 2012, que aprova os modelos de licenciamento. Em termos de legislação europeia, também muito importante, a Posição Comum 944 do Conselho de 8 de dezembro, que define as regras comuns aplicáveis ao controle das condições de transferência de produtos relacionados com a defesa na Comunidade Europeia, e ainda a Diretiva 2009, a Diretiva 43 do Parlamento Europeu, de 6 de maio. Esta relativa à simplificação das condições das transferências de produtos relacionados com a defesa. Para além de toda esta regulamentação, ainda estamos sujeitos a regimes e convenções de tratados internacionais de que Portugal é signatário, portanto, Portugal participa. Entre eles, temos o COARM, o Grupo de Trabalho da União Europeia sobre exportação de armas convencionais. Este grupo de trabalho, entre outras competências, portanto, é responsável pela redação e aplicação do Código de Conduta da União Europeia sobre a exportação de armamento e também é responsável por elaborar a redação das atualizações da Lista Militar Comum da União Europeia. E temos o ATT, o Tratado de Comércio de Armas. Este tratado visa estabelecer mais rigorosas normas internacionais comuns para a regulação e
e comércio internacional de armas e ainda prevenir e erradicar o comércio ilícito. O Acordo de Wassenaar, que faz a promoção da transparência e maior responsabilidade de transferências de armas convencionais e bens de tecnologias do uso, o regime de controle de tecnologia míssil, o MTCR, a Convenção sobre a proibição e desenvolvimento, produção, armazenamento e utilização de armas químicas, o OPQCW, a Convenção sobre Minas Antipessoal, o APLC, o CCM, a Convenção sobre Munições de Dispersão, a CCW, a Convenção sobre a Proibição e Limitação do Uso de certas armas que possam causar efeitos traumáticos excessivos, a OSCE, o Fórum para a Cooperação da Segurança e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Este fórum visa criar uma atmosfera de transparência e abertura no que respeita às questões militares e ao desenvolvimento de medidas para reduzir o risco de conflitos o risco de conflitos. Também temos o Departamento das Nações Unidas, o Departamento para os Assuntos de Desarmamento, que promove o desarmamento nuclear e a não proliferação de armas químicas e biológicas. Portanto, este departamento também promove os esforços de desarmamento na área das armas convencionais, especialmente em termos de minas terrestres e armas ligeiras, estas que são as armas mais utilizadas nos conflitos temporários. O acesso das empresas ao exercício da atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares, portanto, carece de licenciamento ministerial, neste caso do Ministério da Defesa Nacional, de acordo com os termos da Lei 49 de 2009, de 5 de agosto, conforme eu já referi anteriormente. Por outro lado, o controle das transações, portanto, das exportações, importações e intermediações, portanto, toda a operação de bens e tecnologias militares é efetuado de acordo com os termos da Lei 37, 22 de agosto, portanto, de 22 de julho, que, como eu já tinha referido inicialmente, portanto, estes são os dois diplomas mais importantes em toda esta atividade. De acordo com a legislação nacional, portanto, com a Lei 49, compete ao Ministério da Defesa Nacional, através da sua Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, autorizar e controlar a indústria, comércio de bens e tecnologias militares, portanto, todos os produtos relacionados com a defesa. Portanto, à vossa frente tem o organograma do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, dentro do Ministério da Defesa Nacional é a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional que compete a instrução dos processos e o controle de toda a atividade de comércio e indústria de bens. A vossa frente tem o organograma não atualizado da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional tem na sua orgânica 7 direções de serviços, onde se inclui a Direção de Serviços de Armamento e Equipamento, onde nós estamos colocados, e esta Direção-Geral, portanto, a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, tem na sua orgânica cerca de 250 pessoas. Dentro da Direção de Armamento, de Serviços de Armamento e Equipamento, existem duas divisões, a Divisão de Planeamento e Programação e a Divisão de Indústria, Logística, Investigação e Desenvolvimento, portanto, da qual eu sou chefe e que tem a competência de acompanhar e controlar esta atividade. No âmbito do armamento e equipamento, a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional tem várias competências atribuídas, nomeadamente coordenar a elaboração e a proposta da Lei de Programação Militar, como iremos ver na próxima conferência, creio que é amanhã, e assegurar e executar o controle dessa mesma lei, promover e coordenar, em cooperação com o Estado-Maior-General das Forças Armadas e com os ramos, portanto, projetos no âmbito do armamento, equipamentos e sistemas de defesa, propor a concessão e autorizações para acesso e ao exercício das atividades de indústria e comércio de bens e tecnologias militares, portanto, proceder à supervisão da atividade e das empresas do setor e ao controle das importações e exportações de todos estes bens. Portanto, esta é uma das competências que está mais relacionada com aquilo que estamos a discutir hoje
Elaborar também e propor, em articulação com os ministérios competentes, a legislação referente ao controle das atividades de indústria e comércio. Portanto, participamos na elaboração da legislação necessária. Para além destas competências atrás referidas, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e a Direção de Serviços de Armamento e Equipamento, tanto também nas suas competências, portanto, a investigação e desenvolvimento e inovação para a Defesa Nacional, em articulação com os Centros de Investigação e Desenvolvimento, os ramos, com o Instituto Universitário Militar e com a IDD Portugal Defense. Estudar e propor coordenação com as Forças Armadas, portanto, medidas de apoio logístico, e assegurar, no âmbito das suas atribuições, a representação em organizações internacionais. Portanto, estas são as competências que tem a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e, em particular, portanto, aquelas que eu referi mais atrás, naquilo onde se enquadra, portanto, a atividade de comércio e indústria de bens. Ora, muito bem, então, quando falamos em produtos relacionados com a defesa, estamos a falar de quê? Em 14 de março de 2019 foi aprovada a atualização da Lista Militar Comum da União Europeia, atualmente designada por Lista de Produtos Relacionados com a Defesa, através da Diretiva 514 da Comissão, que altera e substitui o anexo da referida Diretiva 43 atrás referida do Parlamento Europeu. O Decreto-Lei 98 de 2019, de 30 de julho, portanto, uma legislação recente, transpõe para a nossa ordem jurídica a Diretiva 514, que altera os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação dos produtos. Portanto, esta lista é um conjunto está dividida em 22 grupos, designados por MLs, Military Lists. Portanto, são uma série é uma lista de equipamentos militares que está distribuída em 30 páginas, portanto, é um documento com 30 páginas, e que vai desde as armas ligeiras, munições, mísseis, carros de combate, por aí fora, até equipamentos de comando e controle, para quando começamos a chegar já aos níveis mais elevados. Portanto, tudo o que estiver dentro desta lista está sob o controle do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, as atividades de comércio, indústria de bens e tecnologias militares são exercidas em estrita subordinação à salvaguarda dos interesses de defesa e da economia nacionais, da tranquilidade pública, da segurança interna e externa e do respeito pelos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português. Esta intenção vem também refletida na posição comum do Conselho, portanto, a posição comum 944, de 8 de dezembro, que define as regras comuns aplicáveis ao controle das exportações de tecnologias e equipamentos militares. Por outro lado, também a nossa obrigação em termos da nossa participação nos regimes e convenções e tratados internacionais em que participamos. Portanto, eu diria porque o controle da transmissão e circulação de produtos deve-se em principal, para salvaguardar os interesses essenciais à segurança nacional, à manutenção da tranquilidade pública, à salvaguarda dos interesses do ponto de vista da política externa do país, a aplicação do Código de Conduta da União Europeia, que faz referência ao respeito pelas obrigações e compromissos internacionais, aos direitos humanos, à situação interna dos países de destino das exportações, à manutenção da paz e à segurança dos Estados, entre outras, ao risco de desvio, por aí fora. Bom, então como é que se procede ao controlo, como é que é efetuado o controlo, a transmissão e circulação de produtos relacionados com a defesa? Portanto, tem duas fases distintas e numa primeira fase, portanto, diz respeito à autorização para o exercício da atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares, portanto, àquilo que corresponde o licenciamento da empresa propriamente dito. Portanto, esta fase está enquadra-se, portanto, nos termos da Lei 49 de 2009, de 5 de agosto, e numa segunda fase passamos à autorização
para serem efetuadas as operações de transmissão e circulação, portanto, digamos, ao dia a dia, à rotina diária do negócio por si. Portanto, esta segunda fase, enquadrada pela Lei 37 de 2011, de 22 de junho, como já foi referido. A Lei 49 começa por ter uma série de definições, começa assim por definir o que é que são bens e tecnologias militares, portanto, o que é que estamos a falar de que materiais quando nos referimos a bens e tecnologias militares. Bom, estamos-nos a referir, nos casos dos bens, tudo o que são produtos, suportes lógicos, equipamentos, componentes respectivos, que são especificamente concebidos e desenvolvidos, produzidos e transformados para fins militares. Portanto, tudo o que seja desenvolvido para fim militar é considerado um bem militar. Por outro lado, as tecnologias militares são tudo o que é informação, qualquer que seja o seu suporte necessário para o desenvolvimento de produção, ensaio, transformação e uso para fins também especificamente militares. Portanto, o Decreto-Lei, a Lei 49, define, faz esta definição do que é que são bens e do que é que são tecnologias. Bom, então quem é que pode exercer a atividade de comércio e indústria de bens de defesa? Portanto, de acordo com o artigo 4º da Lei 49, as entidades que estão habilitadas ao exercício de atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares podem ser as empresas públicas estatais, as sociedades comerciais constituídas nos termos da lei portuguesa e sediadas em Portugal, podem ser pessoas singulares residentes em Portugal e podem ainda ser pessoas singulares ou coletivas habilitadas a exercer a atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares noutros Estados da União, portanto, noutros países que façam parte da União Europeia. A atribuição de licenças para esta atividade, portanto, também distingue aquilo que é a atividade de comércio e o que é a atividade de indústria. Portanto, considera a lei que comércio são operações relacionadas com a compra, venda, locação, importação, exportação, trânsito e intermediação. E tudo o que é indústria é tudo o que são operações relacionadas com a investigação, planeamento, ensaio, fabrico, montagem, reparação, transformação, manutenção e desmilitarização. Portanto, são dois tipos de licenças distintos para dois tipos de atividades distintas. Eu diria que também prevê a lei as entidades que estão habilitadas para o exercício da atividade de indústria podem, portanto, também comercializar os seus bens por si produzidos nos termos do capítulo 5º da Lei 49, sem a necessidade da licença específica para o exercício da atividade de comércio. Portanto, pressupõe-se que as empresas que produzem algo têm também, obviamente, interesse em comercializá-lo. Portanto, quem tem a licença para indústria, automaticamente está autorizado a fazer comércio. Não se consideram como sendo de comércio de bens e tecnologias militares as atividades desenvolvidas por empresas e agentes de transportes terrestres, aéreos ou marítimos, quando esses mesmos estão a prestar serviços a empresas que desenvolvem, que operam em comércio e indústria de bens e tecnologias militares. Portanto, tudo o que são empresas de transporte, apesar de estarem a fazer transporte de bens militares, elas não têm necessidade de estar autorizadas para essa atividade. Portanto, a exigência que se põe às empresas é que, nos termos da Lei 49, sejam detentoras da autorização atribuída pelo Ministério da Defesa Nacional e que essa autorização, obviamente, esteja válida para o efeito. Quais são os pressupostos que... Portanto, a licença é concedida desde que se verifiquem cumulativo os seguintes pressupostos que permitem a atribuição da licença. Portanto, a adequação e suficiência de meios humanos da empresa do requerente ao exercício da atividade a que se propõe,
a adequação e suficiência de meios técnicos e recursos financeiros da empresa, do requerente, para o exercício da atividade, a qualificação técnica e a idoneidade do requerente e dos respectivos sócios e membros dos órgãos sociais, a transparência da estrutura do grupo que permita a adequação do controle da atividade do requerente e, por último, a credenciação de segurança. Portanto, estes são os 5 pressupostos que permitem a atribuição da licença para o comércio e indústria de equipamentos de defesa. Podem perguntar, e muitas das vezes questionam, qual a necessidade deste tipo de informação, porque muita dela diz respeito à estrutura interna da empresa, portanto, portanto, a exigência dessa informação prende-se essencialmente com a necessidade de prestarmos de sermos detentores dessa informação, porque as empresas que estão autorizadas para esta atividade estão também autorizadas, podem também concorrer a concursos lançados pelas agências da NATO, nomeadamente a ANSIA e a NSPA. Portanto, e para concorrerem a concursos da NATO, a NATO exige que seja passada uma declaração de elegibilidade da empresa, que é passada por nós, e para o efeito, por norma, a NATO exige que sejam empresas e que sejam empresas com capacidade técnica e financeira comprovada. Portanto, é nesse sentido que este tipo de informação é requerido, é solicitado para vos ser atribuída a licença. Para a atribuição de licença também há uma série de documentação que tem que ser entregue, portanto, tem que ser entregue na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Portanto, é uma lista exaustiva de documentação que penso que isto pode ser facultado se nos for solicitado, mas creio que para a apresentação seria demasiado exaustivo estar aí a mencionar cada um dos documentos que são necessários. Portanto, eu falei na credenciação de segurança. Portanto, a credenciação de segurança é um dos pressupostos para os quais é um dos pressupostos mais importantes para que seja atribuída a licença. Portanto, a credenciação de segurança é da responsabilidade, é uma das atribuições do Gabinete Nacional de Segurança. O Gabinete Nacional de Segurança tem por missão garantir a segurança da informação classificada no âmbito nacional e das organizações internacionais de que Portugal é parte, e exerce a função de autoridade de credenciação de pessoas e empresas para o acesso e manuseamento de informação classificada. Por outro lado, a Autoridade Nacional de Segurança é, por inerência, o Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança. A credenciação de segurança é um processo de verificação e, portanto, é também um ato de declaração formal pela Autoridade Nacional de Segurança, atestando ou certificando a idoneidade e a confiança de que uma empresa pode aceder, manusear e deter, guardar informação classificada para o interesse do exercício da atividade que desenvolve. Portanto, o Gabinete Nacional de Segurança atribui dois tipos, consoante a finalidade e o propósito a que se destina, portanto, dois tipos diferentes de credenciações. Uma é a credenciação em marca e grau requerido para o acesso e manuseamento de informação classificada, e a outra, essa que nos interessa, é a credenciação de segurança nacional para efeitos do disposto da Lei 49 de 5 de agosto, portanto, para o exercício da atividade de indústria e comércio de armamento, portanto, bens e tecnologias militares. Portanto, este pedido de credenciação é também entregue na Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, conjuntamente com o restante documentação. Portanto, terá que ser o empresário ou o requerente a entregar um requerimento para a atribuição desta licença, que será posteriormente enviada pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional para o Gabinete Nacional de Segurança. Eu chamo a atenção que a credenciação de segurança tem uma validade de 3 anos
e não é automaticamente renovável. Portanto, significa que antes da caducidade da credenciação de segurança, portanto, o requerente, os empresários, a pessoa terá que solicitar a sua renovação. O Gabinete Nacional de Segurança leva cerca de 60 dias, portanto, a emitir as credenciações de segurança ou a fazer as renovações, portanto, 2 meses antes da caducidade da credenciação, portanto, sugere-se que seja iniciado o processo de renovação. Resumindo, a tramitação para o pedido de autorização para a prática de comércio e indústria de bens de defesa resume-se neste esquema que aqui tem. Portanto, as empresas fazem o seu pedido de licença à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional faz a instrução do processo, remete parte da documentação que diz respeito à credenciação de segurança, remete para o Gabinete Nacional de Segurança. O Gabinete Nacional de Segurança, depois de análise e de toda a tramitação interna, remete o seu despacho para a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Portanto, fazemos a verificação dos pressupostos da licença, conforme anunciados atrás, e se foi atribuída a credenciação de segurança, o processo é instruído, é enviado para despacho ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, que autoriza ou recusa, consoante os pressupostos, autoriza a atribuição da licença. Portanto, depois da atribuição da licença atribuída pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, portanto, isto é sujeito a publicação em Diário da República, que é um ato que é desencadeado pela própria Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e que, posteriormente, informará o requerente de que que lhe foi atribuída a licença e que, por tal, poderá começar a operar. Portanto, eu chamo a atenção que a decisão sobre o requerimento de atribuição de licença é preferida no prazo de 90 dias por parte do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem 90 dias para se pronunciar sobre a atribuição da licença e depois contamos com cerca de mais 30 dias para publicação em Diário da República. Portanto, eu diria que um processo destes leva em média 120 dias. A licença, quando atribuída, portanto, as licenças não são eternas, portanto, estão sujeitas à sua caducidade e, portanto, e também, em certos casos, à sua revogação. Portanto, eu chamaria a atenção para alguns aspectos, portanto, de acordo são os aspectos que estão prescritos na Lei 49, portanto, no seu artigo 12, a caducidade ocorre se, após o início da atividade, não se verificar qualquer operação no prazo de 6 meses. Portanto, significa que as empresas, quando pedem o licenciamento, presume-se que seja para exercer determinada, portanto, a sua atividade. Se essa atividade não ocorrer no prazo de 6 meses, portanto, a licença é caduca, acaba por caducar. Por outro lado, também, sempre que deixar de vigorar a credenciação de segurança, sempre que ela caducar, portanto, caduca por si também a licença para o desempenho da atividade. Pode ainda ser revogada sempre que se deixe de verificar qualquer dos pressupostos de que dependeram a sua emissão. Portanto, agora passaria então à segunda fase, portanto, ao controle e à transmissão e circulação de produtos relacionados com a defesa, portanto, que, como já foi referido, esta parte enquadra-se dentro do prescrito na Lei número 37 de 2011, de 22 de junho. Portanto, o controle e a transmissão e circulação de produtos, portanto, tem uma série de atividades que passa pelo licenciamento, pela supervisão e também pela transparência da atividade em si.
A transmissão e a circulação de bens passa por operações de exportação, de trânsito e de importação, para as quais são atribuídas determinados tipos de licenças, tendo em conta, portanto, quais são as origens dos bens, se vêm da União Europeia, se vêm de fora da União Europeia, tanto para a existência de países que são países de trânsito, que são mercadorias que chegam a esse país para transbordo para outros meios de transporte, ou importações para o caso de virem de fora para dentro do nosso país. Portanto, consoante o tipo de operação e consoante o destino da mercadoria em si, portanto, são emitidas de diversos tipos de licenças. Portanto, se estivermos a falar de operações de exportação ou transferências intercomunitárias ou uma operação de trânsito, portanto, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional emite diversos tipos de licenças, são as licenças gerais, licenças individuais, licenças globais ou licenças de trânsito. Portanto, as licenças gerais são licenças que autorizam diretamente os fornecedores estabelecidos no território nacional a efetuar transferências intercomunitárias e em fazer operações de exportação e importação de produtos relacionados com a defesa. Portanto, dentro das licenças gerais temos vários tipos de licenças, do tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, consoante o destino o destino da mercadoria, se vai para as Forças Armadas de países da OTAN, se vai para a Austrália, Brasil, etc. Portanto, se o destino se é para empresas certificadas da União Europeia, qual é o fim dos bens que se pretende exportar, se destinam a demonstrações, se é para manutenção, substituição, devolução, se são para exercícios ou operações militares. Portanto, consoante o tipo de destino que é dado ao bem em si, é emitida um determinado tipo de licença. As licenças gerais, portanto, para além das licenças gerais, temos as licenças globais, portanto, que são licenças que autorizam titulares a efetuar transferências intercomunitárias, operações de exportação e importação sem limite, quantidade e valor, dentro de um determinado período da validade da licença, obviamente. E podem exportar vários produtos relacionados com a defesa para vários destinatários específicos. Portanto, este tipo de licenças está relacionados, portanto, estão associados a contratos que as empresas têm com fornecedores ou com clientes. Existe outro tipo de licenças, portanto, as licenças individuais, quando são emitidas quando os bens se destinam a um único destinatário. E depois, também nas operações de importação, portanto, quando as mercadorias vêm de fora para dentro, emitimos tudo aquilo que são certificados internacionais de importação, que são documentos que autorizam a importação dos produtos, e emitimos também, consequentemente, os certificados de garantia de entrega. Portanto, sempre que há uma emissão de um certificado internacional de importação, portanto, isto obriga a que o importador requer ao Ministério da Defesa Nacional a emissão do correspondente certificado de garantia de entrega, que não é mais do que a confirmação de que a importação dos elementos que estão descritos no certificado de importação internacional de importação estão conforme os elementos que foram desalfandegados. Portanto, resumidamente, como vimos, compete ao Ministério da Defesa Nacional, portanto, à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, receber os pedidos de licença que são emitidos pelos operadores económicos, portanto, pelas empresas. As licenças, quando as recebemos, portanto, é feita uma análise em relação, portanto, qual é o bem em si, qual é o destino, qual é o país para onde segue, qual vai ser o seu utilizador final. Portanto, é feita uma análise ao pedido de licença. Consoante o caso, podemos ou não
pedir parecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu já vou falar mais em particular neste aspecto, é um aspecto importante também. Portanto, consoante o Ministério se pronuncia ou não, se for o caso de uma licença para uma exportação dentro da União Europeia, portanto, essa licença não carece de parecer do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, nós fazemos uma análise da licença e devolvemos portanto, fazemos a emissão, tomamos a decisão, fazemos a emissão e devolvemos a licença à empresa. A empresa com a licença autorizada, portanto, com a licença válida, portanto, depois faz o seu devido controle e a sua tramitação junto da autoridade tributária. Portanto, em relação aos pareceres que se encontram aqui, que são por vezes solicitados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros pronunciar sobre os efeitos resultantes das operações de exportação e reexportação, temporários ou definitivos, também a trânsito de produtos relacionados com a defesa, do ponto de vista da política externa e à luz dos critérios estabelecidos na Posição Comum 944 do Conselho. Portanto, tudo o que é mercadorias que têm como destino países fora da União Europeia, de acordo com o prescrito na lei, nós, Direção-Geral de Recursos, somos obrigados a solicitar um parecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, um parecer do ponto de vista político, se aquela transação ou se aquela operação poderá ser executada. Os pareceres do Ministério dos Negócios Estrangeiros são emitidos no prazo de 30 dias, portanto, o MNE tem 30 dias para se pronunciar sobre essa decisão. Portanto, significa que, isto é importante, quando se trata de emissão de licenças, portanto, atenção ao tipo de operações que têm em curso, porque se forem para fora da União Europeia, portanto, poderão ter que esperar 30 dias ou mais para a emissão da devida licença. Portanto, é preciso ter um aspecto em relação à gestão da operação de comércio, principalmente de comércio de produtos de defesa. Neste caso, tratando-se de transações que vão para fora ou importações que venham de fora da União Europeia, portanto, eu sugiro aos empresários que consultem o site European Union Sanctions Map, que não é mais do que, portanto, é um portal que é um portal aberto, portanto, é aberto ao público, onde é possível consultar tudo o que são os países que estão sujeitos a restrições, embargos e sanções internacionais, quer impostas pela ONU, quer impostas pela União Europeia. Portanto, este mapa foi atualizado há dias, portanto, aqui temos já os países que estão sujeitos a restrições, tanto na América, África, no continente asiático, Médio Oriente e continente asiático. Portanto, só para dar um exemplo, se eventualmente tiverem um negócio de armas para a República Centro-Africana, portanto, esqueçam lá isso, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, devido a estas restrições que se encontram aqui assinaladas, que estão impostas à República Centro-Africana, o MNE vai dar um parecer negativo e, portanto, nós não vamos emitir a licença e o negócio não se vai concretizar. Portanto, resumidamente, como é que é feita a supervisão, portanto, de toda esta atividade, do dia-a-dia, do comércio de equipamentos de bens de defesa? Portanto, a supervisão cabe à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional no âmbito da Lei 49 também, portanto, é da nossa competência a supervisão das atividades de comércio e indústria dos bens e tecnologias militares que ocorrem em Portugal e, quando desenvolvida também por entidades portuguesas ou outras que tenham residência em sede em Portugal,
Portanto, nós, para fazermos a supervisão, podemos solicitar a qualquer empresa, portanto, a documentação necessária para reconfirmar os pressupostos do vosso licenciamento, portanto, para nos certificarmos de que os pressupostos se mantêm desde o início, desde a altura em que foi emitida a licença, e também exercemos a parte de supervisão de acordo com a Lei 44, portanto, no seu artigo 31, prevê que prevê a supervisão e a fiscalização para o cumprimento do que está disposto na lei, portanto, por parte da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Por essa razão, a lei prevê também no seu artigo 32, portanto, o direito de acesso à informação, portanto, cabe às empresas facultarem toda a informação e o acesso também às suas instalações quando for solicitado por nós para efeitos de supervisão e fiscalização de toda a atividade para a qual estão licenciadas. Podemos também, em alguns casos, fazer-nos acompanhar por forças de segurança, se for o caso, que me recordo nunca aconteceu, mas esse aspecto também está previsto nos termos da lei. Portanto, as empresas estão sujeitas a um regime sancionatório, portanto, estão sujeitas a infrações criminais, portanto, tudo isto está previsto também na Lei 37 e na Lei 40, na Lei 49, portanto, estão sujeitas a infrações criminais e de responsabilidade contra a ordenação e ao regime subsidiário, portanto, responsabilidade criminal para o caso de faltas de declarações ou omissões, falsas declarações ou omissões, contrabando, portanto, omissões de informação, a não apresentação de licenças, portanto, há uma série de ações que estão previstas e, portanto, e que estão sujeitas a coimas se não forem efetuadas de acordo com aquilo que está escrito na lei. Em termos de transparência, portanto, nós fazemos regularmente relatórios a todas estas entidades, portanto, para as Nações Unidas, para a OCE, portanto, fazemos variados relatórios. Estes relatórios são feitos de uma forma voluntária, portanto, os governos podem relatar às Nações Unidas, à União Europeia, portanto, todas as suas importações e exportações de armas. Portanto, este relato é voluntário e, como sendo um relato voluntário, portanto, isto potencia, portanto, e faculta a transparência do ato, portanto, e a boa-fé dos países em relação a este tipo de atividade. Portanto, como dizia, regularmente, participamos em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros na elaboração de vários relatórios em relação onde são discriminados tudo aquilo que foi a atividade das empresas durante determinado período. Normalmente fazemos os relatórios de ano a ano. E, portanto, vai plasmado nestes relatórios tudo aquilo que foi a atividade do ano transato em termos de comércio e indústria. Portanto, os outros países fazem o mesmo, portanto, e depois a análise que se faz é confirmar os dados de um país e do outro. Portanto, o que saiu de um país e que se dirigiu para outro, para um terceiro país, daquele lado tem que estar o registro, portanto, tudo o que sai de um lado tem que aparecer no outro. Portanto, é assim que é feito o controle e é assim que é acompanhada toda esta atividade em termos de supervisão e transparência. Portanto, para terem uma ideia daquilo que foi o ano de 2020, portanto, o trabalho que tivemos no ano transato, nós concluímos o ano com cerca de 219 empresas licenciadas, portanto, aliás, elas não foram todas licenciadas o ano passado, obviamente,
portanto, mas temos no nosso registro neste momento 219 empresas autorizadas à atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares. Também, durante o ano transato, emitimos 22 licenças gerais, 22 licenças globais, 290 licenças individuais, 151 certificados internacionais de importação, 99 certificados de garantia de entrega, 29 certificados de destino final e 2 licenças de trânsito. Portanto, temos ali uma atividade diária, permanente, bastante exigente, e diria que entre as competências que temos, que tenho na minha divisão, portanto, esta é aquela que me ocupa cerca de 80% do tempo. No final, todos os dados, no final do ano, nós fazemos o tratamento de toda a informação, portanto, que vai nas licenças e, portanto, em termos de valores de 2019, porque neste momento ainda não temos apurados os valores do ano de 2020, nós, em 2019, transacionámos ou licenciámos, digamos, exportações no valor de cerca de 30 milhões de euros em bens militares. Em termos de importações, portanto, emitimos certificados e licenças no montante total de 30 milhões de euros em 2019. Em termos de conclusão, eu diria que faz parte da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, portanto, na Direção de Serviços de Armamento e Equipamento, portanto, sensibilizar as empresas para esta atividade e, portanto, para o seu dia-a-dia em matéria de operação, de operações comerciais e industriais no que se refere a bens militares. Portanto, temos uma atividade de sensibilização, como é esta, portanto, pode-se considerar também uma sensibilização, portanto, aproveitar esta ocasião para sensibilizar as empresas para este aspecto. Cooperamos com as empresas 24/7, portanto, os nossos telefones estão sempre disponíveis. Nós sabemos que a emissão das licenças é importante para as empresas, porque o material fica na alfândega, é preciso desalfandegar, portanto, é preciso a licença para desalfandegar o material. O material encontra-se na alfândega e sempre, por cada dia que lá passa, as empresas pagam taxas e nós estamos sensíveis a esse aspecto. Portanto, fazemos tudo trabalhamos 24/7, como eu digo, mesmo ao fim de semana, à noite, sábados e domingos, estamos a emitir licenças frequentemente para ajudar as empresas. Bom, e com isto termina a minha apresentação. Acho que já foi longa, não sei se foi suficientemente esclarecedora, se calhar também, em alguns casos, talvez confusa, admito. Portanto, tem os meus contactos, também tem aqui 2 sítios na internet que estão disponíveis para a obtenção de toda esta informação que eu acabei de enunciar. E, portanto, agora estou disponível para questões. Como disse no início, portanto, agora vou solicitar aos meus colaboradores que em detalhe possam clarificar quem assim o necessitar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel, por esta muito esclarecedora apresentação. Eu já disponibilizei no chat, já questionei se alguém quer eventualmente uma questão, um comentário. Podem levantar a mão ou até, se assim o entenderem, poderão ligar o som e interferir. Ligar o som e a imagem interferir, basta que se introduzam e que passem então à questão. Eu tenho aqui Rui Santos, do cluster da AED. Sou Rui Santos, pode ligar a câmara e falar diretamente com o nosso conferencista. Bom, primeiro tudo agradecer pela apresentação ótima e muito, muito detalhada e penso que muito interessante. Eu tinha só aqui 2 dúvidas e ambas relativamente aos tempos. Portanto, eu fiquei aqui em dúvida relativamente ao primeiro tema da certificação junto ao MDN. Eu penso que se falou inicialmente 60 dias, mas e depois 120 dias. Eu fiquei só aqui um pouco confuso do tempo
do tempo expectável para este processo, se só se pudesse confirmar novamente. Creio que é a ocasião para o meu colaborador, o Dr. Jorge Nel, portanto, ele está mais dentro dos prazos do que eu, ele poderá clarificar a questão. E já agora, pronto, já agora se calhar faço todas. Portanto, era essa. Depois comentou que de facto havia um período de inatividade de 6 meses após a atribuição da certificação. Caso acontecesse, portanto, seria revogada. Portanto, do que eu percebi, esta certificação é válida por 3 anos. A segunda pergunta seria, portanto, durante esses 3 anos, se houver um período de inatividade de 6 meses, portanto, se isto é só no início ou se durante esses 3 anos, se houver um período de inatividade grande, se é automaticamente revogada também. E, por fim, relativamente ao processo de licenciamento, portanto, falou-se que havia, para casos fora da União Europeia, um parecer do Ministério de Negócios Estrangeiros, que poderia ser, portanto, teriam 30 dias para responder, mas também, em termos globais, também gostaria de saber mais ou menos do processo com a Direção-Geral, portanto, também em termos de qual é que é o tempo expectável, não é? Portanto, no total, para algo fora da União Europeia, qual é que é o tempo global que uma empresa, como disse muito bem, portanto, deverá ter em conta no planeamento das suas operações para garantir que não fica à espera do parecer. Muito obrigado. Muito obrigado novamente pela apresentação. Ótimo. Muito obrigado pela sua questão. Passo então a palavra, não havendo mais questões, eu preferia receber grupos de 3 questões, mas não havendo mais, passo então a palavra ao Sr. Conferencista e à sua equipa para responder. Muito obrigado. O Dr. Jorge Nel vai responder. Jorge? Eu creio que não estamos com o som dele. Tem que ligar o som, não estamos a ouvir. Jorge? Bom, eu creio que o Dr. Jorge... Está com dificuldade no som. Está com dificuldade no som, pronto. A questão que pôs, portanto, entre a confusão entre os 60 dias e os 120, portanto, aquilo que eu disse foi que, de acordo com a lei, o despacho da licença ocorre no prazo de 60 dias. Só que esse despacho, o despacho do Ministro da Defesa Nacional, portanto, ele tem 60 dias para a decisão. Esse despacho, por norma favorável, não é? Portanto, o despacho tem que ser publicado portanto, no Diário da República, ok? E essa publicação, a questão dos 120 dias é um número que nós, é um número médio, digamos, daquilo que é a nossa experiência. Portanto, a emissão o despacho da licença ocorre dentro dos 60 dias, mas depois contamos com cerca de 1 mês para a publicação em Diário da República. Portanto, aquilo que eu digo às empresas é que contem com cerca de 3 meses, portanto, 3 a 4 meses, para a obtenção da licença para início da atividade. Ok? Portanto, se pretendem iniciar esta atividade, portanto, e submeterem o pedido de licenciamento hoje, portanto, ele só vai estar disponível, só podem contar para daqui a 4 meses, ok? É este prazo que tem que ter em conta. Em relação aos pareceres, creio que a outra questão foi sobre o tempo que demora o parecer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Sim. Quer dizer, esse era 30 dias. Eu estava a pensar era do processo envolvendo também a Direção-Geral e os outros atores. No total, qual é que seria o tempo expectável para as empresas tomarem em conta do processo global, não é? Pronto, eu vou responder, mas tenho comigo o Sargento Mor Alviana, que também depois poderá complementar. Portanto, é assim, no momento em que as empresas nos emitem a licença, e se a licença estiver devidamente preenchida e vier acompanhada dos documentos que são necessários, nós emitimos a licença praticamente na hora. Portanto, nós paramos, olhamos para a licença, fazemos uma análise em conjunto
é atribuída, é assinada e é devolvida à empresa. Portanto, agora, se for uma transação, se for uma operação que vem fora da União Europeia, portanto, que vem do Egito, ou que vem da Síria, ou que vem de um país qualquer que não é a União Europeia, por lei, nós, para emitirmos a licença, portanto, para essa operação, estamos sujeitos a um parecer do Ministério dos Negócios Estrangeiros que analisará essa transação do ponto de vista político, portanto, em relação de que país é que vem e para que país é que vai. Mas a análise é uma análise política, não é uma análise técnica. Portanto, o que diz a lei é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem 30 dias para se pronunciar sobre esse pedido. Portanto, no momento em que vocês nos metem a licença e os pedidos que nós os pedidos de parceiros que nós emitimos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é na hora. Portanto, nós vemos, bem, isto é uma transação que está fora da União Europeia, vamos já emitimos logo o pedido para... E temos contactos privilegiados, obviamente, trabalhamos em conjunto nestas matérias, portanto, enviamos logo por e-mail, é preciso investigar esta situação e formalizamos mais tarde. Portanto, normalmente a média ocorre entre as 2 a 3 semanas. Só em alguns casos é que chega aos 30 dias, está a ver? Portanto, em casos mais complexos, sei lá, portanto, agora nesta altura que estamos em confinamento também, os parceiros estão a demorar mais um bocadinho, mas se for uma transação para fora da União Europeia, contem, no mínimo, com 3 semanas para obterem a licença. Eu creio que o Sr. Mor Aldo pode complementar a minha resposta, ou pode-me corrigir se assim não for. Sim, sim. Muito bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Vamos ouvir bem, faça o favor. Sim. Só uma correção. O chefe falou nas importações que vão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que vai são as exportações. E o que define é o destinatário. E não as importações não vêm não vão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. As importações são analisadas pelo destinatário para quem elas se destinam. Se for para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança, serão autorizadas. Se não forem, não serão autorizadas porque os produtos são todos destinados às Forças Armadas e às Forças de Segurança. Era só isso. E do tempo foi o que o senhor disse, são os mais ou menos 30 dias ou outros países, é conforme o país. O parecer, a resposta do MNE em relação aos pareceres depende dos países e depende da quantidade de recusas que eles têm. Porque as consultas, eles ao fazerem as consultas aos diversos países, se tiverem muitas recusas, eles têm que perguntar a razão das recusas. E às vezes as recusas são através de processos, da forma conforme fazem os processos. E não tem nada a ver com o destinatário. Por isso eles têm que fazer mesmo essas consultas todas, eles fazem as consultas e ao tempo só da consulta e é conforme o país. De resto, em relação a nós, é conforme o senhor disse na hora. Eu só queria complementar com isto. Não sei se foi esclarecedor. Penso que sim, eu penso, Rui Santos, se realmente está esclarecido ou quer mais alguma... Sim, está ótimo. Era só relativamente ao período de inatividade e a revogação automática, se era só no início ou se durante o período dos 3 anos, portanto, como é que isso se processava? Muito obrigado, eu tenho mais um inscrito, José Luís Reis, faça o favor, pode ligar a câmara e o microfone. Se me permite, eu creio que essa questão não foi, se me permite, eu creio que a resposta não foi dada à última questão do período de inatividade. Portanto, o que diz a lei é que, portanto, é o período inicial. Portanto, foi-lhe atribuída a licença. Se no final dos 6 meses não houve qualquer operação, não nos fizeram chegar uma licença para uma operação, ou documentação para executar uma operação, portanto, o que diz a lei é que a licença fica caducada. A licença, portanto, para a prática da atividade, é disto que estamos a falar.
Normalmente, isto nunca acontece, não é? Portanto, as empresas, quando pedem o seu licenciamento, já têm negócios em vista e, portanto, já têm as operações mais ou menos planeadas. Isso não acontece. Mas, se eventualmente nós verificarmos que a empresa está a entrar nesse período e ainda não tivemos, nós temos algum tempo dedicado a essa supervisão, verificarmos quais são as empresas que foram recentemente licenciadas e se já iniciaram ou não a atividade. Quando não iniciaram, e nós reparamos ou verificamos que a atividade ainda não foi iniciada, normalmente contactamos as empresas a avisá-las. Atenção que têm uma licença válida, mas como não estão a usá-la, está a caducar. E as empresas normalmente reagem a esse tipo de situações. Depois, portanto, como disse, a licença é válida por 3 anos, porque os 3 anos têm a ver com o tempo que é dado à credenciação de segurança, portanto, e a licença, portanto, depende do tempo da credenciação, portanto, é aqueles 3 anos, não é? A atividade depois é uma atividade de rotina, portanto, não andamos a vigiar as empresas entre que intervalo de tempo é que têm negócios, não é? Portanto, estamos atentos àquele período inicial, mas depois, e é aquilo que nos obriga a lei, portanto, mas depois não fazemos esse rastreio. Jorge, já consegues falar? Jorge Nel? Este que não vale a pena, tecnicamente. Não, eu passaria então à próxima questão. José Luís Reis, por favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado uma vez mais por esta iniciativa da parte do Ministério da Defesa e também da IDD. A IDD é uma empresa que tem é um cliente assíduo da DGRDN na questão das licenças de exportação, sejam definitivas, sejam temporárias. Já há muitos anos e temos várias licenças que aqui foram referidas. Eu, obviamente, que agradeço para já. Começo por cumprimentar o Sr. Tenente Coronel, que conheço pela primeira vez, agora nesta nova realidade, já falámos ao telefone, mas parece que durante os próximos tempos vamos continuar assim. Também, obviamente, o Sargento Aldo Vieira, pessoa já muito nossa conhecida nestas andanças. A questão que eu vou colocar já é uma questão antiga, entre aspas, e que tem que ver com o enquadramento legal face a consultas prévias. Isto porquê? Porque no negócio da defesa, particularmente na nossa área, na categoria ML11, portanto, mais uma vez, na área de comando e controle e comunicações, estamos sujeitos a este escrutínio todo, a este controle português e europeu, e muitas vezes este negócio é um negócio de médio e longo prazo. Ou seja, ninguém nos vai comprar nada porque a gente tem uma coisa na net e a gente quer comprar o produto, passa por cá a fatura que a gente faz a transferência no dia a seguir. Portanto, isto envolve muitas vezes visitas ao país, envolve reuniões, envolve um pré-investimento associado ao negócio que se poderá vir ou não a fazer, porque depois há também a questão concorrencial, como é óbvio, no prazo de 1, 3 e 5 anos. Isto coloca-nos aqui uma questão que é as consultas prévias. Porque, além daquilo tudo que nós falamos aqui, depois, pela minha experiência ou pela experiência da empresa, há depois outras questões mais minuciosas no que respeita à questão por exemplo, da Comunidade Europeia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu agora, por exemplo, se quiser, tenho uma oportunidade, por exemplo, para exportar, sei lá, para o Panamá ou para Moçambique, e eu vou lá, não é? Exploro a oportunidade, tem custos para a empresa, estabeleço uma parceria com uma empresa local, porque às tantas é preciso ter alguma porcentagem de conteúdo local, por exemplo, tem-se reuniões com o Exército, com a Marinha, com o Governo, enfim, com todos os stakeholders que possam estar interessados naquela matéria, e este é um processo que demora alguns anos. O que acontece? Eu posso chegar à altura em que depois, quando eu quero efetivamente exportar, já demorei 2, 3 anos e à partida não tinha conhecimento prévio se poderia fazer aquela exportação ou não. E isto porquê? Por simplificando, como o senhor
Tenente Coronel sabe, o Sargento Alvieira também, não existe um enquadramento legal em Portugal para consultas prévias. Isto coloca as empresas numa situação, no modo de, o que é que vamos fazer? Vamos investir, correndo o risco que depois, para nós termos um caráter vinculativo na autorização ou não, na exportação, isso só se efetua quando nós fazemos uma licença de exportação ou um pedido de licença de exportação. Ora, mas para fazermos um pedido de licença de exportação, definitivo, temos de ter subjacente uma encomenda. Ora, se temos de ter subjacente uma encomenda, significa que a empresa em si já andou a efetuar investimentos, a priori, de muito dinheiro, talvez, naquele mercado, e depois chega-se ao fim e não se consegue exportar por mais diversas razões. Uma delas é, por exemplo, e com isto vou terminar, por exemplo, no âmbito da União Europeia, isto já nos aconteceu, na categoria ML11, nós queremos exportar para um país que até nem aparece no site das Nações Unidas, da União Europeia das sanções, mas depois, por exemplo, porque os alemães já deram uma nega naquela categoria para aquele projeto, nós ficamos também numa situação complicada de, bem, se eles já disseram que não, porque é que a gente está a dizer que sim, não é? E, portanto, a questão simples, vamos ter alguma vez, já ouço falar isto há algum tempo e dava-me imenso jeito, vamos ter alguma vez um enquadramento legal para consultas prévias que tenham um efeito pré-vinculativo. Muito obrigado pela atenção. Tenente Coronel, passava-lhe então a emissão. Pois, realmente, como diz, e muito bem, bom, para já, obrigado pelas suas palavras e reforço também a saudação de nos conhecermos então pela primeira vez, já tínhamos falado, confirmo que já tínhamos falado algumas vezes, mas agora sim, realmente a sua observação é pertinente, mas realmente, de acordo com aquilo que temos na lei, a lei é o que é, lá está. E terá, na minha ótica, mas isso é apenas a opinião do Tenente Coronel Marques, portanto não sei se será a opinião do Ministério da Defesa. A legislação que está em vigor, portanto, nomeadamente a Lei 37, precisa de alguns retoques, portanto, precisa de ser revista, porque, na minha ótica, embora recente, não reflete aquilo que é o mercado atual. E, nesse sentido, temos que abrir a legislação, não é? Portanto, lançar um processo de revisão da legislação. Os processos de revisão são processos pesados, demoram tempo e têm os seus trâmites legais normais. Portanto, eu diria que é bom ter esse feedback das empresas, portanto, saber quais são as dificuldades que encontram na lei, porque isso vai nos ajudar a fazer uma lei melhor. Mas aquilo que eu lhe posso dizer é que, neste momento, não está no meu horizonte essa necessidade. Agora, aquilo que eu me posso comprometer é que talvez preparar um evento ou uma reunião com empresários, vamos chamar alguns para escutá-los, no sentido de anotar quais são realmente as dificuldades que têm no mercado, neste mercado, digamos. Dificuldades, eu não digo, portanto, dificuldades, eu quando digo dificuldades, são as dificuldades burocráticas, não é? Porque este mercado tem os seus riscos, como qualquer um, não é? Portanto, estes negócios têm os seus riscos, mas, respondendo à sua pergunta concretamente, neste momento não está prevista qualquer alteração à legislação. No entanto, uma vez que isso é uma manifestação que vem da vossa parte e que eu aceito com bom grado, portanto, aquilo que eu me vou comprometer é, desde já, olhar para a necessidade de revisão da Lei 37. Isso fica aqui o meu compromisso. Não sei se respondi à sua pergunta, também não sei se os meus colaboradores querem acrescentar algo. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte, se me permitem. Eu acho que esta situação da consulta prévia, de saber
a informação sobre os países e por causa das recusas, porque as sanções todos temos conhecimento, as recusas, só o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que tem conhecimento, é que faz esse tipo de consulta. Eles, se calhar, não colocam isso na lei porque hoje pode ser verde, amanhã pode ser amarelo. E dizerem a uma empresa você não pode negociar hoje e se calhar amanhã já tem condições para negociar. Eu acho que se houvesse uma abertura para as empresas, nem que fosse através do Ministério da Defesa, o MNE não precisava de se relacionar diretamente, se não quiser se relacionar diretamente com as empresas. Nem que fosse através de nós fazermos as perguntas prévias, essas perguntas, para que as empresas não corram esses riscos. E melhor que ninguém, o Sr. Engenheiro Reis sabe disso, que eu sei o que é que se passa com a EIDA, não é? Mas são problemas que nós não conseguimos resolver se não houver uma abertura dessa informação, essa informação prévia, para que depois, quando os processos entram e chegam às minhas mãos, são analisados. E quando depois vão daqui, do Ministério da Defesa para o MNE, depois sofrem algumas... são processos que se tornam complicados quando já houve um grande investimento da empresa. E eu, na minha opinião, seria uma abertura do Ministério dos Negócios Estrangeiros em nos dar essa informação das recusas, porque eles fazem essas consultas e vão pelos países todos verificar as recusas que existem e as razões das recusas. Se as razões das recusas são administrativas, é fácil netamente decidir dar espaço. Agora, quando as recusas não são administrativas, aí é muito mais complicado e eles então não estão muito abertos, não arriscam. É uma questão de risco também que eles correm, por isso. Deve ser aí uma das grandes razões, mas deveria de haver, sim senhor, essa informação para que as empresas não andassem a investir tanto dinheiro para depois o negócio cair por terra, que às vezes os negócios caem por terra e às vezes não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Cai por terra. E melhor que ninguém, os engenheiros sabe muito bem disso. Acho que fui um pouco esclarecedor. Obrigado. Eu tenho mais um inscrito, Rui Metelo Marques. Faça favor. Pode ligar o vídeo e o som. Bom dia, não sei se já me estão Estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Pode colocar a sua questão. Pronto, já estou aqui no carro, peço desculpa, estou a assistir de telemóvel. muito Antes de mais, parabéns à organização e, acima de tudo, Sr. Tenente Coronel Marques, nesta primeira vez também, neste canal, obviamente, dar-lhe os meus parabéns pela assertiva apresentação que fez. Sugiro mesmo que ela seja enviada a todas as empresas da indústria, pois foi uma brilhante sessão de esclarecimento e tenho a certeza que será muito útil para as empresas poderem ter acesso a esta apresentação que o senhor fez. E também dar-lhe os parabéns por direcionar para a sua equipa as questões relevando o papel desta, ou seja, o seu papel nesta questão. Tinha duas questões para colocar. Uma foi que referiu que a legislação refere sobre as tecnologias e bens militares que são para uso específico ou para fins específicos militares. A minha questão é se cabe aqui o duplo uso. A outra questão é a seguinte: tendo em conta que possuem um conjunto de informação muito relevante, quer sobre importações, quer sobre exportações, quer sobre licenciamento, eu pergunto se é feito algum tipo de análise preditiva no sentido de apoiar as empresas com essa análise, no sentido, por exemplo, de encontrar novas empresas em Portugal que possam aderir à indústria
não numa ótica reativa, ficar à espera que as empresas venham ter as licenças, mas promover junto da indústria as oportunidades que estão a surgir no mercado, como, por exemplo, fazer uma análise de patentes e informar as empresas das tendências da indústria. Ou seja, tratar a informação e os dados que têm no sentido de potenciar as oportunidades para a indústria. Obrigado. Muito obrigado. Passava então já ao Sr. Tenente Coronel, depois ainda tenho mais um inscrito, mas agradecer as palavras do Rui Marques, muito obrigado, bastante motivadoras. Ok, sobre a sua primeira questão dos artigos de duplo uso, o Sargento Mora Aldevieira irá responder, mas sobre a segunda, as oportunidades às empresas, eu posso adiantar, que é o seguinte: o Ministério da Defesa Nacional e a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional são plataformas de apoio às empresas. Agora é assim, nós não andamos com as empresas ao colo. As empresas têm que fazer o seu caminho. As empresas é que sabem onde é que querem operar. As empresas têm técnicos de análise de mercados, de análise de negócios, portanto, e sabem para onde é que vão. Não contem com o Ministério para andar com as empresas ao colo, não é? Portanto, nós fazemos o nosso trabalho, nós preocupamos muito com as empresas, nós temos uma panóplia de atividades de sensibilização, atendemos todas as solicitações, quer por via eletrónica, quer por via de hard copy, portanto, esclarecemos as empresas, recebemos nos nossos gabinetes e damos a ajuda que for necessária junto do Sr. Ministro da Defesa Nacional, ou que é quem tem a visão e a estratégia para a indústria, para as indústrias de defesa, no sentido de facilitar e de proteger as nossas empresas. Isso nós fazemos. Agora, não andamos, de certeza, com as empresas ao colo. Portanto, elas têm, e é elas que devem fazer todo esse percurso. Portanto, nós estamos cá para ajudar naquilo que for necessário, 24/7. E o resto é com as empresas. Estamos cá para as defender, estamos cá para as ajudar. O caminho é feito por elas. Em relação à primeira questão, sobre os artigos que entram na classificação do duplo uso, é uma pergunta bastante interessante, mas o Sargento Mora Aldevieira vai esclarecê-lo. E bom dia, espero bem que esteja tudo bem contigo. A questão do duplo uso é fácil, às vezes pode ser muito difícil, mas é fácil. O produto que é duplo uso tem, digamos, as duas funções para fins militares e para fins civil. O produto, quando é importado para fins militares, somos nós que licenciamos, as empresas pedem, nós licenciamos, autorizamos a importação. O produto tem destino para a parte civil. As empresas terão que pedir esse licenciamento à Direção de Serviço de Licenciamento da Autoridade Tributária, que fazem esse licenciamento desses produtos de duplo uso. É só assim, é simples, é assim que funciona. E de maneira mais fácil para podermos controlar tudo. Há 2 organismos a controlar, aliás, 3. A PSP, somos nós, e a Autoridade Tributária que controla o armamento. Nós controlamos a partir de um certo calibre, de uma certa categoria. A PSP controla aquilo que é armas que é vendido aos civis, não é? E para a Polícia Municipal, porque a Polícia Municipal não é Força de Segurança e outras forças de segurança, sem ser de GNR ou PSP, ou o CEF, não é? Que acabou. O que nós fazemos, esse controle todo é feito do duplo uso, feito por nós e feito pela Direção do Serviço de Licenciamento. Depende do destino aliás, o destino do produto. Se o produto for para as Forças Armadas, as empresas geralmente pedem-nos a nós a autorização e nós autorizamos o duplo uso. Se o destino for uma empresa civil,
a Direção de Serviços de Licenciamento faz esse licenciamento. Acho que foi esclarecedor, penso. Muito obrigado. Já estamos no fim. No entanto, eu tenho aqui mais um inscrito. Se me permitem, já como é só um, eu diria a palavra ao João Rodrigues, da Não Inove. se importa, Diga, Sr. Coronel, tinha aqui só para dar uma resposta ao Rui Marques, se não se importar. Eu estava a pensar que era comentário final. Sim, sim, faça favor, doutor. Eu Não tinha se posto ali no importa. chat. Exato. Eu só queria, efetivamente, obrigada pela questão, e só queria referir a questão das oportunidades à indústria. De facto, a plataforma de indústrias de defesa, a Portugal Defense, a IDD, tem esta missão de dar conta das oportunidades que a indústria tem para a sua atividade. Nós temos vindo na sequência do que acontecia já com a IDD, Plataformas de Indústria de Defesa, já fazia a divulgação de um conjunto de oportunidades, fossem elas nacionais como internacionais. Neste momento continuamos a fazer esse trabalho de divulgação à nossa base tecnológica de indústrias de defesa. Nós estamos a trabalhar para que essa divulgação seja cada vez mais direcionada, cada vez mais fácil de aceder a essas mesmas oportunidades de negócio. Na minha intervenção fiz alusão ao One Stop Shop que estamos a desenvolver e também a uma plataforma de conhecimento em que as empresas se poderão, obviamente, registar e ter maior acesso a todas as oportunidades, mas neste momento já existe essa divulgação através do nosso site e da nossa atividade. Portanto, o acesso à base, à nossa base tecnológica industrial está a ser também revista. Estamos também a ter em conta, efetivamente, também todo um conjunto de procedimentos no âmbito agora da nova missão da Portugal Defense, mas estamos, obviamente, sempre muito atentos a todas as oportunidades que possam surgir para as empresas e, por favor, se tiverem alguma dificuldade, contactem-nos, que teremos todo o gosto em ajudar a aceder a estas mesmas oportunidades que vamos continuamente sempre disponibilizando às empresas. Era só esta nota que eu queria deixar, de facto, desta missão em concreto que a Portugal Defense tem, também de fazer o encontro de oportunidades, de facto, para as empresas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Como eu tinha dito, tenho aqui um inscrito, portanto, o João Rodrigues, da Inove. Já estamos para lá do tempo, mas penso que não haverá qualquer problema. E ele era que fosse o mais objetivo possível. Muito obrigado. O João Rodrigues tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço a todos a sessão, a excelente sessão. Uma questão muito rápida. Trata-se de algo que, enfim, já existe há alguns anos, uma questão pendente, que tive a oportunidade de, enfim, abordá-la com o Dr. Jorge Neo, aqui já há uns anos, já agora saúdo o Dr. Jorge Neo, que tem a ver com o seguinte: a legislação em vigor contempla empresas e entidades públicas, mas não contempla entidades de investigação e desenvolvimento ou entidades sem fins lucrativos, em termos de licenciamento específico para as atividades que, enfim, foram referidas. E, portanto, muito em concreto, uma entidade como a Inove, que desenvolve tecnologia que em alguns casos pode ser de duplo uso ou especificamente militar, agora com o Fundo Europeu de Defesa essa questão irá-se colocar diretamente. Se nós desenvolvermos tecnologia, produtos, sistemas ou módulos e quisermos exportá-los,
existe uma espécie de vazio na lei, porque tecnicamente ou estamos impedidos, ou então, enfim, não teremos nenhum licenciamento e, portanto, todo o diálogo com o Ministério será o Ministério dos Negócios Estrangeiros ou o Ministério da Defesa, nesse âmbito da exportação de tecnologia, será um pouco à margem, porque não tem enquadramento na legislação em vigor. Gostaria de saber se existe alguma, enfim, algum enquadramento atual ou se esta questão já foi de alguma forma debatida ou analisada, porque, como referi, vai-se colocar agora, digamos, com mais primazia no futuro com o Fundo Europeu de Defesa, no qual se estima que os institutos e as universidades irão desenvolver projetos que, em última instância, esperemos que vão parar ou à indústria nacional ou à indústria europeia, mas no caso da indústria europeia necessita, quer dizer, em princípio, do conceito de exportação. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Tenente Coronel Manuel Marques. Jorge Nel não está, não? É um facto. Mas se precisar de mim, é só esteja à vontade. Está bem, está bem. Eu já te vou dar a palavra ao Aldo. É verdade, cai no vazio da lei. E também lhe digo, estão a aparecer agora, já estamos a ser solicitados por vários institutos sem fins lucrativos e algumas universidades para entrar nesse processo de licenciamento. E o que é facto, e como a sua análise é perfeita, cai no vazio da lei, mas nós estamos preocupados com isso porque cada vez mais temos solicitações em organizações portanto, dessa natureza. Esse assunto está em cima da nossa mesa. Agora, estamos a estudá-lo, como é que, porque normalmente o que nos aparece são pedidos de declarações de elegibilidade, está a ver? Nós estamos habituados a passar declarações de elegibilidade a empresas que estão no mercado do comércio e indústria. Ok, isso tem aqueles pressupostos, é fácil passar uma declaração de elegibilidade. Ok, a empresa tem competência técnica, conhecemos as pessoas, tem competência financeira, avançamos com a declaração. A questão é que quando me aparece, por exemplo, a Universidade Autónoma a pedir-me uma declaração de elegibilidade, foi o que me aconteceu há dias. Eu digo assim, isto realmente, a gente olha para a lei e não temos como pegar nessa situação. Portanto, é um assunto que está a ser tratado, estamos preocupados com ele, mas lamento, não tenho uma resposta concreta para os dar, está a ver? Portanto, fique com a mensagem de que estamos preocupados com esse assunto, vocês não são os únicos, e estamos a estudar uma solução para esse tipo de atividade. Mas agora passo a palavra aos meus colaboradores, eu penso que eles terão mais algo a acrescentar. Jorge, já consegues falar? Não consegue. Aldo. Ele não consegue falar, ainda bem que tocou nesse assunto. Ultimamente não tem aparecido. Agora que eu estou a perceber dessa parte das declarações que são pedidas, mas é política já de vários anos, eu já estou ali há vários anos, política há vários anos, quando geralmente as universidades, e quando estão sempre associadas a um projeto e ligado sempre a empresas ou às Forças Armadas, a exportação e a importação de material é sempre executado ou pelas Forças Armadas ou pelas empresas que fazem parte dos projetos junto às universidades. Já aconteceu, e isso sim, foi importação de material para cá, para outras instituições, mas nós analisamos e nunca colocamos entraves e basta só analisar o conteúdo digamos, do produto, o que é, o que não é, e essa autorização é sempre feita. Por isso, não tenham medo em pedir, há essa parte que não custa. São capazes até de estarem inseridos na parte onde estão inseridas as Forças Armadas e as Forças de Segurança, não é? Que não é bem específico, mas poderão ser enquadrados nesse setor.
onde estão enquadradas as forças de segurança e as forças armadas. E quando necessitarem, nós analisamos, e porque nós sabemos dessa realidade, por isso também não vão ter problemas em exportar, porque depende sempre do destinatário e depende sempre do conteúdo, de como vai ser. Mas geralmente isso, como quem faz parte desses projetos está sempre associado a empresas e às Forças Armadas e às Forças de Segurança, se calhar foi isso que se esqueceram de colocar na lei, que deveriam de colocar. Sim, e que deveriam, por exemplo, colocar os transitários, que na apresentação falou dos transitários que estão fora, quem faz o transporte está fora da alçada da Lei 49 e que deveriam de estar, porque as empresas são cumpridoras, bem cumpridoras, e depois aparecem umas instituições que tratam dos produtos que não estão debaixo da alçada do Ministério da Defesa e que fazem aquilo que querem, bem apetece, e causam problemas às empresas e a nós também. Pronto, era só isso. Muito obrigado. É só colocar. Muito obrigado, já estamos para lá do tempo. De qualquer forma, não tenho mais inscritos. De qualquer forma, as questões podem ser colocadas, foram disponibilizados os meios para o fazer. Chama a atenção também do link que foi disponibilizado para o inquérito. Podem continuar a colocar as questões, mesmo depois de encerrarmos esta sessão. Antes de chegar ao fim, passava então a palavra à doutora Catarina Nunes para algum comentário final. Senhora doutora, a sessão é sua. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez, e agora muito especial, ao Sr. Coronel Manuel Marques e aos seus colaboradores, que proporcionaram efetivamente um excelente início de manhã para os empresários e para todas as pessoas que tiveram o gosto de estar connosco. Eu registrei que chegámos a cerca de 75 pessoas a estarem a assistir a esta sessão. Parece que foi efetivamente importante para todos nós, esta sessão, e daí os meus agradecimentos. Este é um tema extremamente importante e crítico para as empresas. E tendo dado conta efetivamente desta importância, proporcionamos este evento, esta colaboração entre a IDD, o IDN e o GEE, a colaboração, obviamente, e com a dedicação, como disse no início, da DGRTN. Queria só dizer que, de facto, há aqui muito trabalho ainda a desenvolver, e demos conta disso com as questões que nos foram sendo colocadas, questões muito, muito pertinentes mesmo. Temos aqui uma questão efetiva da duração do tempo que é necessário da tramitação para um pedido de autorização de licenciamento, de facto é considerável. Depois temos as questões das revisões de legislação, nomeadamente no que diz respeito a consultas prévias e à questão que foi colocada agora pelo INOV relativamente à investigação e desenvolvimento. Eu penso que há aqui um trabalho a desenvolver conjuntamente e queria deixar aqui esta nota final de que a IDD, Portugal Defence, tem como objetivo, e se eu tivesse que definir esta entidade por uma palavra, eu definiria como facilitador. Nós estamos aqui para facilitar as oportunidades e dar a conhecer as oportunidades de negócio às empresas. Obviamente que este facilitar leva a que tenhamos aqui a preocupação de perceber quais são os mecanismos e ajudar naquilo que for da nossa missão, em concreto, em colaboração com os serviços centrais do Ministério da Defesa, sempre contem com a nossa colaboração para podermos efetivamente ajudar a facilitar, a dar a conhecer a todas as oportunidades de negócio que possam existir para as empresas. E estas oportunidades de negócio hoje em dia, como também se viu na minha
também se percebeu na minha intervenção inicial, tem a ver não só com o comércio e a indústria, mas temos que o alargar à investigação e desenvolvimento. Temos que ter a digitalização, a investigação e desenvolvimento, que são efetivamente bandeiras e que são o caminho não só nacional, mas internacional para o desenvolvimento das empresas, e estas duas áreas em concreto não podem deixar, obviamente, de estar contemplados também nas nossas atividades. Daí era esta a minha, pronto, um bocadinho esta a minha conclusão, que deste primeiro webinar que nós fizemos. Amanhã encontramos-nos aqui de novo, mas era esta a conclusão que queria tirar, e muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora. Bom, chegamos então ao fim. Volto a chamar a atenção para o link com o questionário de satisfação, que está disponibilizado no bate-papo. Também queria reforçar que as questões, quem tiver pode continuar a colocá-las por outra forma. Voltaremos amanhã às 9 horas com uma sessão sobre a Lei de Programação Militar. Na sexta-feira, também a partir das 9 horas, discutiremos o Fundo Europeu de Defesa. Muito obrigado a todos, conferencistas, palestrantes, convidados, auditores, por mais esta excelente sessão de esclarecimento. Muito obrigado, até amanhã. Obrigada.